Estou recebendo hoje aqui nesse podcast Os Prefeituráveis, Fernando, que é o Fernando do Gordo, mas é o Fernando Fagundes. É também o filho do pai do dinossauro de Tijucas. Que lenda! Fernando, é um prazer te receber aqui, para que nós possamos ter aí uma conversa agradável, sincera, como é do teu perfil. Tudo bem com você? Tudo bom, Caian? É um prazer estar aqui hoje sendo entrevistado, ainda mais por você. Já te acompanho há bastante tempo, sei do seu trabalho, da sua capacidade no que tu faz, e fiquei muito feliz em ser convidado para participar desse podcast. Muito obrigado pela honra. O dia que nós estamos gravando esse podcast é um dia especial para você, né? Hoje seu pai faz, eu não vou dizer fazia, faz aniversário, e eu gostaria de iniciar, não para te deixar emocionado, mas eu preciso perguntar como é que você está lidando, né, sem a presença física do teu pai, o teu mentor aqui com você. Realmente é um dia que a gente fica um pouco triste, né? Porque deixa uma saudade muito grande. Hoje era o dia que eu acordava, a gente tomava café juntos, assava carninha para ele, que ele sempre gostou de um bom churrasco, e ficava o dia todo com ele. Acordei hoje, ontem eu já fui dormindo, pensando nele, hoje obviamente acordando como todos os dias a gente faz. Então é um dia triste, mas com certeza ele está num bom lugar. Fernando, você ficou e é conhecido como o Fernando do Gordo, e para quem está ouvindo essa expressão pela primeira vez é porque seu pai carinhosamente era conhecido como Gordo. Então, por isso, Fernando do Gordo, e isso tem um peso muito forte para você. Mas quem é o Fernando Fagundes? Fale um pouquinho para quem não te conhece. Fernando Fagundes é filho do saudoso Gordo, do Newton José Fagundes, da Rosângela. Sou uma pessoa simples, nasci e me criei em Tijucas. Sempre fui uma pessoa holista, sempre gostei de ajudar a todos. A minha casa até hoje, assim como a Câmara, está sempre de portas abertas. Comecei a gostar de política por causa do meu pai, né? Acompanhava ele sempre nos comícios, embora muito cedo. Ele foi prefeito, eu era muito pequeno ainda, mas a gente sempre acompanhava, e acompanhei ele no dia a dia. Aí quando ele se elegeu daí a deputado, que eu comecei a acompanhar um pouco mais. Aí já tinha 11, 12 anos, aí já ia sempre com ele para a Assembleia, e sempre quis entrar, né, na política. O meu medo era, como eu era muito gago, ainda sou gago, falava ao pai, mas eu não... Como é que eu vou ser, pai? É político, entrar na política gago? Aí o pai falava, não, mas o pai também é gago. Então, se tu queres isso para ti, se tu gosta, se tá no teu sangue, então vai, estuda. A mãe só deixou eu entrar na política depois que eu fizesse uma faculdade, né? Qual é a tua formação? Sou formado em tecnólogo em cerâmica. Fiz a faculdade, comecei a faculdade de engenharia, eletromecânica, fiz até a 5ª fase, fiz o técnico em eletromecânico. Aí, na época, não deu para acabar, por questões também financeiras, a faculdade era cara. Eu comecei a trabalhar na cerâmica Porto Belo, como já tinha feito o técnico em eletromecânica, e comecei a trabalhar na cerâmica Porto Belo por 5 anos. Trabalhei lá, qual aprendi bastante. Até hoje tenho grandes amigos lá. E depois me formei, aí saí da cerâmica Porto Belo para ser candidato a vereador. E depois eu fiz um
MBA em políticas públicas e estou fazendo agora uma pós-graduação, né, na área de imóveis. Certo, e esse lado do empresariado, né? O empresário Fernando. A tua atuação é em que área? Hoje a minha atuação sou corretor de imóveis, né? Cresci, já trabalho há bastante tempo com isso. Na verdade, hoje eu vivo, né, dessa profissão, já faz bastante tempo. Eu me identifico bastante, até porque a gente está sempre na rua, conversando com as pessoas, olhando alguns imóveis, realizando sonhos também, né? É muita gente que quer comprar o seu primeiro imóvel. Fernando, e hoje eu trabalho nessa área, né? Certo. E nessa trajetória, você já deu uma introdução, né, que esse desejo pela política veio do exemplo do seu pai, né? E ele te incentivou de início com esse pré-requisito da tua mãe. Primeiro, te formar. Primeiro Estudar. Né? Para se preparar, obviamente. Uhum. Né? E essa trajetória política, relembra para nós assim um pouquinho do teu primeiro mandato até agora. O que mudou? O quanto que você evoluiu? Né? E como foi o desafio da primeira eleição? Primeira eleição é tudo novo, né? A gente não sabe o que vai encarar. Sempre tive o apoio da minha família, né? Das minhas irmãs, da própria Samara, a minha namorada, que já estou com ela já faz 16 anos, ela acompanhou todas as minhas campanhas. E a primeira eleição levamos uma votação muito boa, ficamos em segundo colocado. Depois, mas o nosso jeito de tratar, de atender as pessoas é sempre o mesmo, Canha. Nunca mudou. Mas claro, quanto mais tempo a gente fica numa Câmara de Vereadores, mais a gente pega a gagem, né? Fernando, e você passou bons bocados ali no Legislativo. Não você diretamente, mas acompanhando, né? Nós tivemos nomes aí, e eu não vou citá-los aqui, mas de pessoas que tiveram um único mandato. Sim. E talvez pelo êxito, né? Ou nem tanto, da atuação parlamentar. A que você atribui o segredo desses 4 mandatos consecutivos e dessa popularidade que você tem? Qual é o segredo? Eu sempre fui a mesma pessoa, né? Desde o primeiro mandato até hoje, que estamos no 4º, sempre atendemos todo mundo. Como eu falei, tanto a nossa casa como a Câmara está sempre de portas abertas. Um fato interessante, na última eleição, de 13 vereadores, renovou 11, só eu e outro vereador que conseguimos, né, novamente a vaga. Também é importante, né, para a Câmara de Vereadores ter novos vereadores. Teve vereadores muito conhecidos que não conseguiram ganhar, né, as últimas campanhas. Teve gente boa que ficou de fora, né, Fernando? Teve muita gente boa que ficou de fora, né? Mas eu acho que sempre fazendo um trabalho coerente. Eu participo ou atuo praticamente todas as comunidades. Eu não tenho só um nicho, né? E é isso, é trabalhar. E como é que tu avalias o atual mandato, né? Analisando, porque são 4 mandatos consecutivos, né? Você vai para 16 anos no Legislativo. O atual mandato, o que você avalia? O que se extrai de destaque dele, da tua atuação parlamentar? É um mandato com vários vereadores, né? Um mandato eclético, né? Cada um pensa de um jeito, mas é uma turma, são vereadores que querem trabalhar. A gente vê que são vereadores bem atuantes, né? Que participam
Quem acompanha a Câmara de Vereadores em Tijucas sabe que tem o vereador que trabalha mais pela saúde, o vereador que trabalha mais pela educação, o vereador, enfim, mas são vereadores bons. E do que a gente pode verificar, assim, Fernando, que você tenha trazido para o município? Pergunto isso porque é difícil ter uma entrega de emenda que o Fernando não apareça na foto, né? Você tem uma estimativa nesses anos todos do que você já conseguiu intermediar de verbas para a nossa cidade? Caian, eu olhando pelas obras, pelas emendas que a gente conseguiu, passou de 10 milhões. 10 milhões? 10 milhões. Passou. Se a gente for olhar agora o hospital, conseguimos mais de 3, né, 10 milhões. Só esse ano foi 2 milhões e 150 mil. Emendas para a PAI de Tijucas. Quando seu Maneca veio falar comigo, só tinha uma van que já estava velha e não tinha carro, se eu não me engano. Conseguimos um carro, uma van e um ônibus para a PAI de Tijucas. Conseguimos a ambulância, do SAMU até hoje, a ambulância que o SAMU usa é a ambulância que nós conseguimos. Conseguimos o centro de eventos do Mata Atlântica, através do deputado Peninha. A gente sempre teve bons relacionamentos com todos os deputados, né? E os deputados que a gente ajuda sempre são eleitos. Conseguimos calçamento para a rua Enormi Azevedo, no bairro da Santa Luzia. Na rua Antônio Albino Casas, temos uma emenda que esse ano ainda deve ser calçado lá no bairro Joaia. Conseguimos emendas para a AMA, para o Anjinhos Peludos. Conseguimos emendas para uma creche na Joaia, lá no loteamento Félia, uma creche muito grande, maior creche de Tijucas. Conseguimos o carro pro CRAS em Tijucas. Conseguimos o segundo carro, além da emenda pular Santa Maria da Paz. Conseguimos várias obras. Não, nós vamos ficar aqui 3 horas, não conseguimos. A gente até esquece. Conseguimos ainda uma emenda que sai esse ano para o armamento para a polícia militar. Né, essa é interessante. Tijucas, que a gente sabe que a questão de segurança precisa melhorar muito. Fernando, eu vejo, deixa eu te cortar aqui, porque a gente precisa fazer esse diálogo, né, esse bate-bola. Mas eu vejo que é uma forma diferente de ser oposição. Eu vou entrar nesse assunto. Né? Uhum. Ser oposição, no meu ver, no meu ponto de vista, ser oposição não é estar sempre batendo, sempre criticando, ser sempre do contra. E eu acho que você também compactua desse pensamento, porque mesmo estando na oposição, você faz questão de sempre trazer emendas, recursos, conseguir essas conquistas para o município. É isso que tu pensa? É isso que eu penso, até porque o estar vereador é de passagem, né? O estar vereador é o que fica, são as obras, né, que a gente deixa aqui na nossa cidade. Eu faço oposição, sempre critico o que está errado, quando quem acompanha a Câmara de Vereadores sabe disso, né? Mas eu não canso. Eu sou um apaixonado por Tijucas e sempre vou querer o melhor por ela e vou buscar sempre emendas, Caia. E entrando nesse assunto, aproveitando, a gestão do professor Eloy, segundo mandato, né? A gente está aí quase concluindo os 8 anos. Eu queria que você, de uma forma geral, né, não pontual, mas geral, avaliasse a gestão do professor Eloy. O professor Eloy foi eleito
como a gente sabe, pelo segundo mandato, né? Fez obras boas, a gente sabe disso. Pontualmente fez obras importantes, mas eu acredito que poderemos fazer mais e melhor ainda, Caian. Você acha que pode mais? Pode mais. Tijucas pode mais. Tijucas pode mais. Gostasse dessa, né? Gostei dessa. Já vou usar. Eu falei mais dessa ideia. E me diz uma coisa. Eu sei que você falou da situação, né, do professor Eloy, mas falar dos seus confrades, dos seus pares, como é que você avalia a atuação da oposição aqui em Tijucas? No geral, sem pontuar nomes. A oposição em Tijucas, ela faz a sua parte, até porque são 13 vereadores contra 4, né? Alguns projetos de lei que a gente sabe que está errado ou que poderia ser de forma diferente, ser feito de forma diferente, nós nunca ganhamos, né, em votação, até porque somos a minoria, mas o que eu estou vendo que os próprios 9 vereadores de situação já estão começando a ter um entendimento um pouco diferente, né? Quando a gente fala na oposição. Vereadores que pensavam de uma forma há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, hoje já pensam diferente. Então, mas a gente faz uma oposição forte, e é isso, Caiá. Opa, calma aí, o seu podcast já vai voltar. Mas antes, confira essas ofertas comigo. Bandeja Ninho 540 gramas, R$10,99. Ah, são 2 unidades. Nesfit 850 gramas, são 3 unidades por R$10. Mas a novidade por aqui são os produtos de limpeza. Amaciante 2 litros são 2 unidades por R$15,99. E tudo isso você encontra aqui no Gula do Brasil. Os melhores preços, os melhores produtos aqui em Tijucas. Fernando, você avaliou a gestão, falamos um pouquinho da situação da oposição, mas agora vamos falar de casa. Como é que está o MDB nas internas, naquilo que a gente não consegue ver, os bastidores? Caião, o MDB, todo mundo sabe que é um grande partido, né? Fez muito por Tijucas, fez muitas obras, teve vários prefeitos, né? Os prefeitos do MDB até hoje são lembrados quando a gente fala em Dr. Lauro Vieira de Brito, no Newton Fagundes, o Gordo, né? Carlos Humberto Ternes, nosso saudoso também Bebeto, o Binho Barreto, tivemos Elmes, que foi um grande prefeito, e tivemos um Valério também, que foi um grande prefeito, né? O MDB tem que escolher o quanto antes o nome para ser o candidato a prefeito, né? Hoje qualquer filiado pode ser pré-candidato, colocar o seu nome à disposição, né? Hoje a gente escuta que o Valério também tem ideia de ser candidato, o próprio Elmes, o nosso nome também está à disposição, até o Edson também vai ser um dos convidados. O Edson tem grande história dentro do partido, vereador com 6 mandatos. Você acha que o MDB está pronto para voltar a assumir a prefeitura de Tijucas? Acho que o MDB está pronto, mas tem que fazer o dever de casa. E o que seria? Escolher o quanto antes o nome. Você acha que a indefinição, deixar essa escolha desse pré-candidato para o ano que vem, é prejudicial? Eu acho que quanto antes for escolhido o nome,
Eu não estou falando da homologação na convenção, não, né? Mas escolher o nome, não. Ter o nome. Ter a convenção, né, só para ano que vem. Certo. Eu acho que o MDB já tem que escolher um nome o quanto antes. E você defende que esse nome bem preparado seria você? Venho me colocado há bastante tempo à disposição, até pelo nosso tempo já de casa, a contribuição que a gente vem dado, né, ao partido. Acho que tenho todas as condições de ser hoje o nome. Certo. Você tem predisposição, você tem história, tem legado, mas a gente sabe, e nós temos aqui episódio no MDB de Tijucas, que na convenção as coisas podem mudar. Você tem conversado com essas lideranças que inclusive citou aqui, com ex-prefeitos, com grandes expoentes do MDB tijuquense? Sim, tenho conversado bastante, tenho participado das reuniões, apesar que eu não faço parte da executiva, mas sou convidado e sempre me faço presente. E tenho conversado com o Valério. Tenho a primeira pessoa que quando eu falei que queria ser candidato, queria colocar o meu nome à disposição, né, ser pré-candidato, liguei para o Elmes, marquei um café com o Elmes e nós conversamos mais de 1 hora. Aí naquele dia eu falei para o Elmes, vou colocar o meu nome à disposição do partido, né, por toda a nossa história, por todo o nosso legado, por tudo que a gente fez e pelo conhecimento que a gente tem. E eu vivo Tijucas, eu conheço Tijucas, a minha vida é Tijucas, eu ando pelos bairros, é um desejo, não é um desejo meu, mas é um desejo. Esse desejo aconteceu também a partir do momento que eu estava na rua, que eu sempre estou na rua, e as pessoas vêm falar comigo. Onde eu vou, claro, isso não acontece só comigo, né? Acontece também com outras pessoas que querem ser candidatos, né? Não é um desejo, não é uma coisa, eu tenho que ser, é nós escutando a população, uma parte dessa população que vê o meu nome, vê o nosso nome com bons olhos e vê o nosso nome também com uma certa esperança, assim. Poxa, Fernando, tu és um cara acessível, todo mundo fala contigo, consegues bastante emendas, obras para Tijucas. Hoje eu tenho um relacionamento ótimo, tanto esfera governo federal, através de deputados, governo estadual, né? O federal, cita aqui, é o Peninha, que é um ex-deputado que sempre nos ajudou, da mesma forma o Rafael Presente, que é um grande amigo e parceiro, o GR Comper, desde a época do Aldo, falecido Aldo, o GR Comper, que hoje é o secretário de Estado da Infraestrutura, desde o Emerson, que é amigo nosso, o próprio Carlos Humberto, né, do PL, que é um grande parceiro nosso. Eu vou aproveitar e fazer um gancho aqui em tudo isso que você está falando. A cidade ficou desfalcada, certo? Quando o governador Moisés não foi reeleito. Eu digo isso por quê? Porque o prefeito Eloy apostou todas as suas fichas na reeleição de Moisés, que era dada como certa, né? Quem me acompanha nas redes sociais viu que antes do primeiro turno, das eleições do primeiro turno, eu disse: Décio Lima vai para o segundo turno. E via isso na postura, né, dos candidatos nos debates. Nós víamos eles se degladiando entre si, nós víamos a figura do Jorginho crescendo por conta do bolsonarismo a nível nacional, e eu cravei isso, né? Tá lá nos anais do Instagram. Décio Lima vai para o segundo turno. Não ganha, mas vai.
E o prefeito Eloy apostou todas as suas fichas em Carlos Moisés. Ele perdeu as eleições. Tijucas hoje não tem acesso direto, como tinha, ao governo do estado. Você tem condições de se colocar como essa ponte com o governo do estado? Caian, eu acho que talvez sem ser o prefeito, eu acho que sou a liderança hoje de Tijucas que mais tenho acesso ao governo do estado, aos secretários, a diversos deputados. Eu tenho ouvido falar, inclusive, que você tem feito reuniões, interlocuções, mas não tem procurado mostrar isso, mas está trabalhando nos bastidores para conseguir viabilizar verbas que estão paralisadas, tem feito conversas com o próprio secretário de Infraestrutura, que não precisa dizer, é seu amigo particular. Então eu acredito, pelo que eu estou vendo e ouvindo, que nós teremos novidades em breve para Tijucas. É isso? Eu acho que o governo do estado assumiu, né? Não faz muito tempo, está colocando a casa em dia, né? Já no caso, praxe dos outros que também assumiram, né? Governadores. Eu acho que o Jorginho, mesmo prefeito, não tendo apoiado ele, ter votado no Carlos Moisés, mas ele com certeza vai ajudar Tijucas, não só Tijucas, mas toda Santa Catarina. Vamos fazer aqui só um parêntese, né? Para falar um pouquinho também da política estadual, porque faz parte. Tijucas está aqui na passagem, no trecho, né? Está colada. Poderia, inclusive, fazer parte da Grande Florianópolis, é uma discussão que já se teve, né? Mas, avaliando essa atuação do governo Jorginho Melo até aqui, a avaliação que alguns fazem, a meu ver, é injusta. Porque ele, além do que todos fazem, que é realmente sentir como é que está a administração, avaliar, fazer todo esse controle interno, ele teve o cuidado de aprovar a sua maior promessa de campanha, que foi o projeto da universidade gratuita. Isso passou. Eu acho que ele foi injustiçado, o governador não aparece, o governador não está cumprindo. Eu acho que Só um pouquinho. Ele foi injustiçado, a meu ver, né? Alguns diziam que ele não está cumprindo com as promessas de campanha, mas eu entendo que ele tinha um compromisso de aprovar. Concorda comigo que se ele não tivesse conseguido aprovar essa que era a maior promessa de campanha, ele começaria o mandato muito desgastado na Alesc? Com certeza, aprovando essa, que é uma das maiores obras, né? Porque são obras que ficam, ele colocou que está forte, né? Até pela maioria absoluta dos votos, né? Já mostrou que a Assembleia olhou esse projeto com bons olhos e está junto com o governo, né? Mas é muito cedo, né? Nós estamos falando em 6, 7 meses, né? De um governo, para a gente achar que está ruim. Eu acho que ele vai ser e será um grande governador. Assim esperamos, pelo bem da cidade, pelo bem da nossa região. Mas voltando aqui para a nossa política municipal, você acha, e aqui uma opinião pela experiência que você tem, que nós podemos ter uma surpresa, um fato novo nas eleições do ano que vem? Ou o jogo já está muito desenhado, as cartas estão na mesa? O que você me diz? Na verdade, a vida é feita, né, de surpresas, né? E nada um dia após o outro, né? Eu acho que isso só o tempo irá. Mas, falando em política, muitas coisas já estão se desenhando, né? Hoje nós temos muitos pré-candidatos, assim como eu, e lá na frente tudo pode acontecer, né? Por isso mesmo que foi uma decisão da direção do Jornal Razão de antecipar a discussão política. Essa discussão que está sendo feita
neste estúdio era feita somente em 4 paredes ou agora em grupos de WhatsApp, em reuniões fechadas. Nós entendemos que a democracia precisa ser discutida cada vez mais às claras e por isso estamos, ainda em 2023, iniciando o debate. Isso é inédito. Eu quero, passando aqui já para entender um pouco da tua visão de gestão municipal, quais os principais problemas que você vislumbra, que você elenca da nossa cidade? É inegável, Fernando, nós somos uma cidade grande, não tão grande como uma Balneário Camboriú, como Itajaí, mas nós temos problemas de cidade grande. Eu queria ver qual é a tua visão sobre esses problemas. Eu acho que quando a gente fala em educação, além da valorização dos nossos professores ainda mais, temos que construir novas escolas, novas creches. Hoje eu moro lá no Mata Atlântica. A gente vê essa questão que está faltando creche lá no bairro. Não só no Mata Atlântica, mas em outros bairros. A gente vê isso no dia a dia. O que a gente escuta segurança pública. Precisamos o quanto antes ter a nossa guarda armada municipal, que já é uma promessa da atual gestão, vem se falado nisso. Da mesma forma, equipar mais os nossos policiais, e também aumentar o número dos nossos efetivos, né? Que a gente sempre escuta isso. Tenho bastante contato com o atual comandante, e a gente viu que Tijucas há 12 anos atrás tinha mais efetivos do que hoje. Esse é um dado que eu não tinha. Há 12 anos atrás, Tijucas tinha um efetivo maior do que agora. Sim. Isso é fato. Mas é muito maior. E a população cresceu. E a população cresceu, né? O dobro. Embora o próprio comandante Éder, como o Eduardo, vem fazendo um grande trabalho, mas também não está só na mão, né, deles, né? Precisa, então, eu acho que a Guarda Municipal Armada ajudaria bastante, e novos equipamentos, carros, e conseguir um número maior de efetivos para nossa Tijucas, nossa região, seria o ideal. Essa discussão da guarda, ela já está sendo feita? Como é que está isso? O assunto está evoluindo? Você tem conhecimento se o prefeito pretende enviar esse projeto ainda esse ano? Hoje nós temos em Tijucas agentes de trânsito. Nós tínhamos 4 ou 5. Foram chamados, se eu não me engano, mais 5. Mas os agentes não conseguem fazer esse trabalho extensivo como faz a polícia, né? E uma guarda, como tem hoje em Porto Belo, Balneário, Itapema, ajudaria um monte, né? Outro problema grande quando a gente fala em mobilidade urbana, Tijucas hoje, para te atravessar da praça para Tijucas, praça sentido Tijucas-Joaia, nos horários de pico, tu leva 30 minutos, 40 minutos, às vezes 1 hora. Tijucas tem que ter outro acesso, um contorno viário, que já vem se falar também há bastante tempo nisso. Caiã, da mesma forma, um segundo viaduto, aquele viaduto lá, que é lá embaixo lá do Guarnério Cunha, já não está mais suportando. A nossa área industrial hoje ela vem crescendo muito, né? E os novos loteamentos que saírem, tem que pensar vai ser uma avenida, porque no final tu és da área, um lote liga no outro, que vai fazer o loteamento, então já deixa com continuidade, avenidas largas. Você está tocando em aqui pontos interessantes. O Bosque da Mata, onde tem um Bosque da Mata,
for até a P4, lá vai ser tudo um loteamento. Então, por que já não pensar, já não projetar isso para sair sentido Rua Nova Trento, Canelinha, São João? Da mesma forma, o segunda ponte que liga o Dinossauro ao bairro Pernambuco, sul do Rio, já esse trânsito todo, já quem vem sentido aqui esse luz, que quer sentido a Floripa, já passaria, né? Asfaltar hoje, que é uma coisa rápida, seria o mais rápido, asfaltar aquela saída da ponte Pucão-Viana até o sul do Rio, do lado do Rio, né? Todo aquele trânsito que vem Joaia, Canelinha, São João, Nova Trento, já pegaria a ponte Pucão-Viana. Eu vou ter que entrar um pouquinho em cada, você deu uma visão geral, interessante porque me mostrou que você tem um conhecimento do todo, né? O conhecimento macro, mas eu queria analisar um pouquinho mais cada situação. Quando você fala dos loteamentos, isso é óbvio, é o meu métier, é o que eu trabalho, né? Eu advogo na área ambiental, imobiliária e urbanística. Então, o ordenamento territorial é uma competência do município, né? Você, como corretor de imóveis, quando tem uma área que tem vocação para um loteamento, você vai submeter essa área à análise do município. Isso começa na consulta de viabilidade. Existem municípios, Fernando, que já vão dizer na consulta de viabilidade, lá no início, qual é o arruamento ideal, certo? E eu não estou falando do tamanho das ruas, mas dessa interconexão entre os bairros. Nós temos um problema porque cada loteamento que se instala prevê a energia que vai usar, a água que vai precisar, né? A demanda de drenagem e de efluentes tratados e do próprio trânsito, mas isso é uma visão fechada. Não se interconecta com o restante da cidade. Nós precisamos saber, será que é viável ter mais uma praça nesse loteamento? Ou eu posso, por meio do conselho municipal que cuida dessa área, entender que essa área, ao invés de ser colocada aqui, pode ser alocada em outra parte? É o planejamento estratégico da cidade, a meu ver, que peca nessas áreas. Você, como um pré-candidato a prefeito, se eleito for algum dia, se chegar lá e tiver a caneta na mão, você pretende fazer diferente esse planejamento? Tem que fazer, né? Tijuca já está na hora de ter uma secretaria de planejamento, né? Para planejar tudo. Hoje a gente viu, tem uma rua que foi asfaltada, aqui do lado do ginásio de esporte e o Colégio Cruz de Souza, ficou asfaltada, ficou boa. Depois de obra entregue 15 dias, fizeram a parte de iluminação, cortaram o asfalto. Então a gente vê que falta planejamento, né? E Tijucas, como tu falaste, todos os loteamentos, pensando lá na frente, tem que estar tudo de uma forma bem pensada e bem integrada, né? Eu digo isso porque você é um dos defensores da criação de um órgão ambiental aqui no município. Sim. E quando o prefeito pensa em criar, o que ele pensa? Em proporcionar aos empresários, empreendedores da cidade, uma celeridade. Eu não estou dizendo que é tirar a qualidade da análise, não. É porque nós vamos deixar de submeter ao IMA, na grande Florianópolis, que analisa várias cidades, e vamos passar a cuidar só do licenciamento local, né? Mas não adianta também eu ter o licenciamento aqui se o básico não é feito, né? Você acaba de dizer que defende a criação de uma secretaria exclusiva para planejar a cidade. Talvez até, Fernando, em um espaço diferente daquele onde é. Com certeza. É isso? É isso. É o Instituto, né, de Meio Ambiente. E não é só para quem tem um loteamento, né? É para quem tem uma fábrica menor, para quem tem um posto de gasolina, que tem que se submeter ao IMA, né?
quem tem uma fábrica menor, quem é tecidos, é tinta, enfim. São diversas atividades. Várias atividades, né? A gente vê isso, sente isso pelas pessoas que vêm falar com a gente, que chega na prefeitura, de certa forma, é rápida, né? Passa pelo... Todos os pontos são mais rápidos. E chega no IMA, às vezes leva 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu vou dar um exemplo de Jaraguá do Sul. Gestão do ex-prefeito, hoje deputado Antídio Lunelli. Um empresário, gestor, que levou para o público o sucesso do privado. E lá nós temos uma consulta de viabilidade, Fernando, que é integrada. Então, quando você vai empreender, pretende empreender na cidade, vou falar do loteamento, por exemplo, de um condomínio, de uma empresa, os órgãos da administração como que sentam numa mesa para discutir todos juntos. Então, não é uma visão única ou individual. Em conjunto. É em conjunto. A decisão é tomada em conjunto. Então, a companhia de abastecimento de água, aqui no caso de Tijucas, é a SAMAI, vai dizer se tem capacidade de abastecimento, né? A Celesc vai se manifestar também, ou a cooperativa que seja, para dizer se tem condições aquela rede existente ou se precisa de melhoramento. Então, tudo que precisa ser feito, o empreendedor fica sabendo. E não há surpresa, não há pegadinha. Isso faz com que o processo seja muito mais célere. Você concorda? Concordo. Jaraguá do Sul hoje é referência, né? Não só em Santa Catarina, mas como é no Brasil, né? IDH, qualidade de vida. A empresa que tu abre hoje é uma empresa lá, acho que é em 48 horas, né? Em 24 Isso. horas. Eu acho que Tijucas pode pensar mais, né? Pode mais. Na questão, às vezes a gente fala num fazer um mole da Boca da Barra. Parece que é tão longe, tão distante. E é uma coisa que hoje em dia é fácil fazer. Fernando, isso. a gente está falando de novo disso, né? Engraçado. De novo disso. Na outra eleição, todo mundo Na falava época disso. do pai já falava na Boca da Barra. Primeiro a fazer a abertura, né, da Boca da Barra, o mole. Eu tive conversando com o pessoal que fez toda a parte de planejamentos, assessoria lá do mole de Itapema. Lá foi uma parceria público-privado. Então o município não vai gastar R$1 e eles vão usar o mole lá para fazer bar, lojas, restaurantes, e o município não gasta R$1. A gente hoje, a cidade ela está virada de costas para o mar, né? Por que não abrir uma avenida fora? Na época eu conversei, há 1 ano atrás, conversei com o superintendente do SPU, o Nabi. O Nabi. O Nabi. Um grande amigo. Grande amigo nosso. É um baita profissional, né? E o Nabi falou, Fernando, o município faz um pedido à União que a gente deixa abrir fora. Aí a cidade, obviamente, os loteamentos que irão sair, depois entra com a infraestrutura, de calçamento, enfim, mas pelo menos abrir para ter um começo, né? Outra coisa, Tijucas não tem uma lei de incentivo fiscal. Uma empresa que quer se instalar em Tijucas, nós não oferecemos para ela nada hoje. Eu vou te dar um exemplo. Lei. Aqui do lado, o governador Celso Ramos. Você acompanhou as discussões nós perdemos da vinda do Mercado Livre. E numa atuação do ex-prefeito Juliano Campos, que rapidamente enviou o projeto para a Câmara, a Câmara entendeu a ideia, aprovou o projeto e hoje temos o Mercado Livre instalado em governador Celso Ramos, gerando emprego e vou te dizer, falta mão de obra. Então conseguiu trazer
uma grande empresa para a cidade por conta dos incentivos. E aqui não temos isso. Tijucas não tem incentivo. Embora Tijucas venha crescendo muito, né? A gente sabe disso, que várias empresas vêm se instalando, né, em Tijucas, galpões, enfim. E outra coisa que a gente tem que evoluir bastante também é a questão do nosso esgoto tratado, né? Faz bastante tempo que não se expandiu a nossa rede de esgoto. Sou morador lá do bairro Mata Atlântica. Não só eu, mas os moradores, a cada 2, 3 meses tem que pagar um caminhão de limpa fossa, né? Isso tudo é um custo, né? Não só lá no bairro, né? Como na Juaia, Praça, né? A gente tem que avançar nisso. Tanto na ampliação da rede coletora, instalação de novas ETS e também a manutenção correta do que já existe, né? É complicado, a gente tem passado aqui pela região central, você sente o odor. O cheiro é grande. E tem muita gente reclamando. Muita gente reclamando. E eu vou te dizer, são 3 coisas que ninguém quer por perto: cemitério, presídio e esgoto. Eu diria até a 4ª, o aterro sanitário popular lixão. Mas como profissional que atua nessa área, se o sistema for bem escolhido, se a manutenção for correta, não deve ter odor. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Segundo informações que a gente tem hoje, precisa ser feita uma expansão, ampliar a nossa ET, até por questão que ela não consegue mais tratar a mais do que hoje já vem sendo tratado. Inclusive foi assunto de uma matéria exclusiva no nosso portal, Jornal Razão, sobre a situação da estação de tratamento. Eu não sei se os vereadores se atentaram, tomaram conhecimento, mas seria interessante, inclusive, um pedido de informações, Fernando. Faça isso, por gentileza, para ver como é que está a situação dela hoje, né? Quem sabe uma visita técnica, acompanhar, não para acusar, mas procurar melhorar o que já existe para que a gente possa pensar na ampliação do tratamento. Investimento, né? Investimento. Que a gente fala hoje com o atual gestor lá, que está faltando hoje realmente investimento. Tanto a situação da água quanto do esgoto. Eu quero voltar um pouquinho na segurança pública, né? Você falou lá na parte que tratou das emendas sobre uma eventual emenda que está para chegar para a compra dos equipamentos, é isso? Sim, já foi um pedido que a gente tinha feito através do Major Favoreto e agora com o Major Eduardo Estel, a gente vem conversado bastante com ele sobre segurança, né, em Tijuca e da região, e conseguimos essa emenda para a compra de armamento. Agora nós estamos atrás também de carro. Estamos aí com emenda para ver se a gente consegue um novo carro para a polícia, 1 ou 2 carros. Para equipar melhor a corporação. Para equipar melhor a corporação. Fernando, falando de carro, você já deu uma pincelada, mas uma dor de cabeça para quem realmente chega na cidade é a questão da mobilidade, né? Você desce aqui, né, pega a pista de desaceleração aqui da BR, entrou na cidade, tem que ter paciência. Às vezes, para chegar aqui da região do Bento Loja, até quem vai lá para Juaia, pode levar até uns 20 minutos, brincando. Se for horário de pico... às vezes leva até mais. Aquele cruzamento que antigamente a praça saía sentido antigo Besc, tu ia direto para a praça, passava lá no Ademir Camargo e na volta vinha reto sentido posto, né, do Chiquinho. Enfim, hoje a cidade ela cruza, né,
Isso atrapalha. Tu acha que foi uma decisão equivocada aquela alteração do trânsito que vai para a praça? O que tu mudarias ali? Eu acho que tem que escutar, né, a comunidade, escutar as pessoas, Os comerciantes. Na reunião do plano diretor que está acontecendo em todos os bairros, eu sempre tento acompanhar. É um dos itens que o próprio pessoal da praça falou, era que voltasse o trânsito como antes. Reivindicaram isso. Não sei se é uma parte da população ou aquelas pessoas que estavam na reunião pensam assim. Está até em ata, né? Certo. Fernando, registrado. Falar um pouquinho pontualmente sobre Hospital de Tijucas. Você comprou essa briga várias vezes, né? Nós já tivemos dias piores. Preciso reconhecer que nós estamos no caminho de melhorar. Isso passou pela gestão, né? Quando você acompanha as reportagens aqui do nosso Jornal Razão, você vai ver que tem momentos que precisou pegar firme, pegar pesado, mas também reconhecer quando houve melhorias, né? E a gente foi até criticado por isso. Uhum. Mas hoje há uma melhora visível. Sim. O que dá para melhorar? Quando fala em saúde, eu acho que é difícil algum lugar, algum município que ninguém reclame pelo menos alguma coisa, né, de saúde, né, da saúde. Eu já tenho conseguido algumas emendas para o hospital, já faz algum tempo, desde a época do deputado Peninha, né, conseguimos 800 mil reais para o hospital. Tenho acompanhado o Jornal A Razão, tem sido um grande parceiro quando é para criticar, mas também quando é para aplaudir, né? Mas às vezes, em vez de a gente só ficar falando, criticando, nós temos que também ter alguma alternativa. O que a gente pode fazer para melhorar? E o Jornal A Razão disso é parceiro. A gente vê, né? Conversando com os empresários como podem fazer algum tipo de doação, ajudam de alguma forma, né? A visão que a gente tem que o hospital melhorou, né, com a atual gestão. O ano passado, antes dessa gestão assumir, a prefeitura repassava, se eu não me engano, era 80 e poucos mil reais. Esse valor agora aumentou, passou pela Câmara, né? E saúde se faz com recurso, né? Se não tiver um mínimo de recurso, né, não consegue, né, fazer saúde, né? Nem saúde, nem educação, nem nada, né? Outra situação que a gente fica feliz que as cirurgias já começaram a ser feitas em Tijucas, né? Que o nosso hospital não fazia cirurgia, então várias pessoas já vieram falar comigo que aquela cirurgia que estava marcada há um ano, há 2 anos já fizeram, né, em Tijucas. Então a gente fica feliz. Se eu não me engano, são 2 ou 3 dias que são feitos cirurgias, e tá para o Estado liberar também novos tipos de cirurgia para Tijucas. Então a gente fica contente. Quando o deputado Rafael veio anunciar essa vinda, né, do recurso para o hospital, então o próprio Lohan também estava junto, e eu perguntei o que esse recurso realmente vai melhorar a vida, né, dessas pessoas, né, lá na ponta, né? Então a gente fica feliz que o hospital, as pessoas estão conversando com nós, que o atendimento
está sendo melhor, né? Mas mesmo assim nós queremos ainda mais. Então vamos sempre estar cooperando. Né? A saúde pode mais, né? Melhor qualidade, melhor atendimento. Certo. E a saúde pode mais, com certeza. Fernando, a gente poderia ficar aqui mais muito tempo conversando. Nós pontuamos algumas situações da cidade, mas eu quero fazer uma última pergunta. Na tua visão de vereador de 4 mandatos, né, de cidadão dessa cidade que já demonstrou que ama demais, e como pré-candidato a prefeito, o que Tijucas precisa para ser a cidade que ela deve ser, na sua visão? Ter uma administração pública mais eficiente, eu acho. Menos burocrática. Tijucas, como vem se falado há muito tempo, é a bola à vez, né? Acreditamos nisso, temos confiança nisso, e o que tiver sempre no nosso alcance, iremos fazer para ter uma Tijucas ainda melhor, né? Seja na parte da educação, como a gente falou, seja em saúde, em mobilidade urbana. Então eu acho que Tijucas pode mais. Certo, Fernando, foi um prazer te receber aqui. Eu vou deixar um mimo aqui, que é do Rafa da Cacau Show. Cacau Show. Nosso amigo, nosso parceiro de todas as horas. Mas eu vou dar uma dica para você. Leva pra gata. Tá. Esse chocolate aí nós estamos dispensando por enquanto. Dispensando. Fernando, prazer. Quiser deixar aí o teu agradecimento, fica à vontade. Obrigado, Caian. Obrigado, Jornal Razão. Foi muito bom a gente poder estar aqui hoje, conversar sobre vários assuntos, né? Já estava esperando uma entrevista aqui há algum tempo. E hoje eu tive a oportunidade de falar um pouquinho, conversar um pouco do que a gente pensa e o que a gente poderia fazer se estivesse à frente da nossa idade. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez e infelizmente vou ter que dizer isso, mas queria ter tido a honra de entrevistar o teu pai. Não foi possível. Assim como não foi possível entrevistar Márcio Rosa. Pessoas que eu cresci vendo na política, mas te entrevistando hoje aqui, eu acho que eu pude ser assim um pouco, né, acalentado. Muito obrigado mais uma vez de ter estado conosco. Obrigado. Só para a matéria que o jornal A Razão fez na época do pai, acho que faz 2 anos ou 3 anos, até hoje a gente usa quando alguém fala, o teu pai, eu não conheci o teu pai, sobre a história dele, sobre a história do dinossauro. E eu uso a matéria e mando para a pessoa, até para as pessoas conhecerem ele um pouco mais. Obrigado. Obrigado, viu? Valeu.